Como reconquistar a sua esposa, a admiração dela, o respeito, reconquistar a intimidade, a conexão. Meu nome é Fabrício Rego e eu vou falar desse tema aqui espinhoso. E é um tema que surge muito naturalmente. Ele surge primeiro da minha experiência. Eu tenho, completando esse ano, 19 anos de união com a minha esposa. A gente tem 3 filhos e já passamos por várias situações, por trancos e barrancos, por diversas fases no nosso relacionamento. E só que além disso ele vem também de um outro ponto de observação, né? Com alguns pacientes que eu atendo, alguns homens que eu atendo, que boa parte deles chegam com essa mesma situação e também com um pano de fundo da pós-graduação que eu faço em Ciências da Família, em que a gente discute muito essa questão. Aliás, em que é discutido muito essa questão. E qual que é o grande ponto, meus amigos? Hoje a gente vive realmente ali um problema grave dentro das famílias. A maior parte dos homens sente isso, sente essa desconexão, a mulher parou de admirar, às vezes perdeu o desejo sexual. E eu primeiro quero te dizer, isso é mais comum do que você imagina. Só que nós homens, nós temos vergonha de primeiro admitir isso até para nós mesmos. A gente não conversa isso com outras pessoas, não conversa com outros homens. Eu não tenho nenhum amigo que abertamente chega para mim e fala. E nem eu chego para eles também. Não estou dizendo que eu sou, mas nem eu chego para eles também. Então a gente trata isso aqui, ó, as 7 chaves, mas eu vou te dizer, isso acontece na minha família, na minha vida, na sua vida, na de milhares e milhões de outros homens por aí. É algo absolutamente comum e ele tem um porquê. E aqui nós vamos olhar não do ponto de vista da mulher, eu já vou começar botando o dedo na ferida, meu irmão. Isso acontece é por sua causa. Isso acontece é por sua causa. A solução disso está em suas mãos. Eu já boto logo o dedo na ferida. Eu não vou ficar aqui alisando, né? Então, esse é o meu objetivo aqui. E é te mostrar o que você pode fazer para resgatar isso, mas eu já te adianto, isso aqui não é uma mágica, não é do dia para a noite, você não vai conseguir isso amanhã, daqui um mês, você não é longo, são meses, anos de trabalho. Por quê? Não é com gogó que você muda isso. É com gestos, atitudes, e isso vai sendo modificado aos poucos. Mas eu vou te dizer, não existe, eu falo por experiência própria, tá? Não existe batalha mais gostosa de ser travada do que essa. Por quê? É algo que você vê concretamente. Você faz e você vê o resultado. Só que, como eu disse, ele é uma construção. Repara, imagina você pegar um casamento como o meu, por exemplo, um relacionamento de 19 anos, que muitas vezes começou todo errado, todo destrambelhado, já teve até filhos no meio. No meu caso, não. A coisa já começou a mudar quando os nossos filhos começaram a nascer, mas tem gente que já tem filho, aí depois que a coisa desanda, aí já viveu 10 anos da vida nessa situação e quer mudar. É um desafio. Então, isso não acontece do dia para a noite, não é assim que as coisas funcionam. Mas vamos lá, a culpa é sua mesmo. A culpa é sua, a culpa é nossa, a culpa é minha. Por quê? Em primeiro lugar, hoje a gente vive numa sociedade em que a gente tem o desmantelamento da família. É um dermantelo, como a gente diz aqui no Nordeste. A gente tem um completo desmantelamento. Vamos falar agora do jeito certo. A gente tem uma guerra travada contra a instituição familiar. E eu não estou inventando a roda a falar isso. Se você pesquisar, você vai ver. A gente pode tratar isso em vários outros vídeos, mas a gente tem uma guerra contra a família. Até, vamos dizer ali, até o ano 1900, 1900 e pouco, existia um padrão das coisas funcionarem por milênios e independente de culturas, em várias culturas diferentes, sempre existiu casamento, sempre existiu relacionamento de homem e mulher, sempre existiram, claro, aberrações, distorções e várias coisas para os dois lados, mas muito mais forte para o lado do homem, claro. Mas existe há milênios essa estrutura familiar. Em tribos indígenas, não importa se você está lá na China, se você está na Índia, se você está na Europa, se você está na América, sempre existiu. Mais de 1900 e para cá, a gente tem uma modernização e uma quebra com esse status quo. Não, agora a coisa tem que ser diferente. Agora pode ser assim, pode ser assado. O papel é esse, o papel é aquele. Mas qual é o que isso gerou de prático? Independente se isso aconteça ou não, o que isso gerou de prático? Nós, eu, você, pessoas da nossa geração, crescemos sem um bom referencial. A gente cresceu numa época em que o divórcio começou a ser banalizado, famílias se desmontando. A gente cresceu numa época em que os nossos pais
estavam trabalhando, buscando fazer dinheiro, diminuindo a quantidade de filhos que tinham, que a mãe também já trabalhava, que muitas vezes a mãe sustentava a casa, não o pai. E às vezes o pai ganhava sim, trabalhava suado ali, ganhava dinheiro, mas não era ele que sustentava a casa, não era ele que ganhava mais. Então a gente cresceu no meio disso tudo. Só que, beleza, até aqui, vamos dizer, problema nenhum, tudo bem, a vida está acontecendo. Mas a questão é, faltou referencial. Ninguém, não existe hoje, não existe um manual e fala, olha, Fabrício, você casou, o seu papel é esse. Ou Fabrício, você quer se casar, é assim que tem que ser. Não, cara, pode ser do jeito que você quiser. O que importa é, porra, é estar junto, é se amar. E, cara, e isso acontece, e aí a gente vê o quê? Casais sem os seus papéis, a coisa crescendo desordenada, né? Marido exigindo da mulher coisas que ele deveria fazer, a mulher exigindo do marido coisas que ela deveria fazer dentro de uma relação, atritos. Aí a gente tem um acentuamento ainda do egoísmo, né? Eu só o meu umbigo e pronto, acabou, e cada um que se vira. Então o individualismo dentro do casamento, ele deixa de ser uma unidade para passar a ser uma, né, dualidade de pessoas, e tudo isso contribui para esse verdadeiro desmantelo. Ou seja, eu não sei o meu papel. E aí você não sabe o seu papel, você acaba comprando vários papéis que a sociedade te vende do que é ser um homem. E aí o que a gente tem hoje do estereótipo do que é ser um homem? É o cara que está trabalhando muito, querendo sucesso, dinheiro para enriquecer e nananana, dizendo que é para a família, mas aí quando ele vai, enriquece, ele larga a mulher, vai pegar uma mais nova, recalchutadinha e não sei o quê. É assim que acontece na maioria das vezes. Claro, estereótipos, tá, gente? Isso aqui é uma distorção, mas é o cara que chega em casa cansado, aí ele só quer exigir, brigar com a mulher, resmungando, reclamando da comida, e senta no sofá e larga a toalha em cima da cama. Esse é o estereótipo do homem. É um homem que não quer resolver coisas de dentro de casa, aquele aspecto do Homer Simpson, do molão, do estrambelhado, do fraco. E quando eu digo fraco, não estou falando de força física, muscular para mostrar, e sim de fraco de espírito, fraco também. Sim, às vezes é fraco muscularmente, mas no sentido de vai fazer pega uma sacolinha de mercado, já está todo se reclamando, cheio de dor. É esse o papel, é esse o homem no dia de hoje. E aí nós vamos para o relacionamento desse jeito, claro, com vários outros aspectos, atributos que estão aí pintados na sociedade. E aí, meu amigo, como é que isso aí vai dar certo? Ao mesmo tempo, a gente tem o lado da mulher, eu não quero falar sobre ela, eu quero falar sobre nós, homens. Esse canal ele é voltado para homens. E aí, como que a gente resolve isso? Cara, resolve através de você. Primeira coisa, você precisa rever os seus papéis. Você precisa identificar qual é o meu papel de homem. E, cara, qual é o nosso papel de homem? Aí eu vou falar uma coisa para vocês. Você precisa ser muito macho para aceitar o que eu vou falar. Mas muito macho mesmo, porque vai precisar, sabe o quê? De humildade. Porque hoje, não, né? Tem aquela coisa, não sei o quê, mas meu irmão, sabe o que você precisa para reconquistar a sua mulher? Servi-la, abaixar sua cabeça e servi-la igual um burro de carga. E aí eu sei, metade, se já tinha alguém assistindo esse vídeo, metade foi embora agora. Porque aí a gente toca no ponto do ego. Eu já falei, a gente está em dois mundos, dois egos. Quando fala, meu irmão, você tem que abaixar sua cabeça e servir sua mulher, você fala, o que eu vou servir aquela mulher? Que isso, que aquilo, que aquilo. Cara, não importa. A primeira coisa começa através do serviço. Nós homens, sempre foi assim. Sempre foi assim. O homem era o servidor da casa. E está na Bíblia. Está nas Escrituras. Maridos, vocês devem se entregar pelas suas mulheres. Entregar as suas vidas pelas suas mulheres, como Cristo entregou a si mesmo à igreja, para santificá-la. Tá lá, tá na Bíblia isso e várias outras passagens. Tem a parte da mulher, nós não vamos falar dela aqui agora, já disse. Então, a gente começa pelo serviço. Começa com parar de reclamar, cara. Começa com parar de ficar botando gosto ruim em tudo que acontece dentro de casa. E começa com entender que, meu irmão, a mulher é o bem mais precioso que Deus permitiu para você. Desculpa, se você tem filhos, não são seus filhos, cara. Não são seus filhos.
Tu já parou para pensar, meu irmão? O que é um ser humano abdicar primeiro, 9 meses da vida para criar outro ser humano dentro de si? Um braço, cabeça, perna. E abdica de um monte de coisas. De noites de sono, já agora, nos 9 meses. Noite de sono, cansaço, dores dos ossos se expandindo, a pele se expande, depois a mulher vai ficar flácida, os seios vão cair, ela vai ficar. Você já imaginou o que é isso? Para começo de conversa. Ah, minha mulher não pode ter filho. Não importa, ela tem esse potencial dentro dela, ainda que ela não possa, por um motivo. E também não vamos falar sobre essa questão. Mas o fato é isso. Você já imaginou o que é um ser em que Deus falou assim: essa pessoa do sexo feminino serve, ela tem essa função. A grandiosidade disso, que hoje a gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo que saíram da barriga de mulher, inclusive eu e você. Já é para começar daqui, velho. Aí quer dizer, você acha mesmo que nós, do jeito que a gente é pintado hoje na sociedade, a gente tem outra alternativa a não ser mesmo calar a boca e servir? Então, assim, já começa por aí. Cara, se você tem uma mulher difícil, se você tem uma mulher complicada que não olha para você, não sei o quê, o primeiro passo é esse. Você tá servindo sua mulher adequadamente? Você tá sendo um cara assumindo o papel que você tem que ter de servir ela, servir a sua casa, servir a sua família, sabe? Carregar peso para ela. Hoje é a coisa mais normal a gente ver vídeo na internet, o homem lá olhando e a mulher trocando pneu de carro. Meu irmão, dá vontade de falar, cara, que mundo que você vive, velho. Mulher carregando sacola de mercado e o cara tá lá de boa fazendo outra coisa, né? E várias outras coisas. Então, a primeira coisa, carrega o piano por ela. Não estou dizendo que a mulher também não vai fazer nada, aí é outra história, é outro papel, entra muito na intimidade do casal, mas a primeira coisa é você ter que suportar a carga maior. Você tem que servir e encontrar mecanismos de servir sua esposa. Passe a se perguntar assim: como eu posso servir minha esposa? Faça isso por uma semana. Cala a boca, para de reclamar, sirva sua esposa e comece a olhar para ela atentamente. Quanto tempo tem que você não olha para sua esposa atentamente? Quanto tempo tem que você não olha para ela com um olhar de presença, de essa é a minha esposa, de encontrar nela coisas que te agradem? E eu não estou falando de coisas físicas, sabe? Mas uma coisa que ela fez e você, poxa, que legal isso aqui, olha isso aqui. Observar com atenção ela. E aí, na medida do possível, elogiar sua esposa. Quanto tempo tem que você não faz isso? E aí, não é só elogiar o físico. Nossa, como você tá linda. Não. Elogiar, porra, que legal que você fez isso aqui. Pô, que bacana que você tomou aquela atitude. Que legal que você falou com um cara que nem era para você falar e você foi lá e falou e resolveu um problema na nossa casa. Quanto tempo tem que você não reconhece a sua esposa? Ah, mas ela não me reconhece, é só reclamando. Cara, esquece. Primeiro passo é esse. Acredita em mim. E você que chegou até aqui agora, eu te coloco um desafio. Faça isso por 20 dias. Parar de reclamar. Observar sua esposa atentamente. Na medida do possível, soltar um elogio aqui, outro ali. E servi-la. Faça isso, só isso daqui, e observe o que vai acontecer. Aí você mesmo vai verificar onde é o caminho para acontecer isso daí. Existem várias outras camadas envolvidas, tá? Para a gente resgatar de fato essa conexão, essa admiração, mas essa é a primeira delas e eu quero deixar esse vídeo aqui para você de uma forma muito pontual. Sirva a sua esposa. Esse é o primeiro passo, meu irmão. Tá bom? Bom, se você gostou desse vídeo, já sabe, dê um like. Se você acha que ele pode ajudar alguém, manda para essa pessoa. Se você acha que eu falei besteira e que tem alguém que precisa ver essa besteira que eu falei, olha que idiotice que esse cara falou, manda também. Manda. A gente não sabe. E se você quiser mais vídeos como esse, se inscreva aqui nesse canal, coloque um comentário, sugira vídeos, fale comigo. Estou à disposição. Um abraço. Deus abençoe a sua vida e a sua família. E até breve.